A logoterapia, a terapia do sentido, onde ele acredita que o ser humano busca sentido. Toda a vida tem sentido. A gente sempre tem um porquê. E quando a gente descobre esse porquê, a gente suporta qualquer como. Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos os ouvintes. Estamos começando mais um Pod Guge de Psi para Psi e hoje temos a felicidade de receber aqui a psicóloga Michele Silveira. Ela que é psicóloga, logoterapeuta e atualmente mestranda também. Michele, muito bem-vinda, boa noite. É um prazer te ter aqui. Se apresenta um pouquinho mais para a gente, mas também queria já começar te perguntando para todos os ouvintes, o que é a logoterapia? Nossa, para mim também é um prazer, tá? Falar de Psi para Psi, que eu acho que é um espaço extremamente salutar, extremamente relevante, porque é um espaço que a gente precisa realmente colocar, né? As nossas realidades. Eu costumo falar, a dor e a delícia de ser psicóloga. Isso é Exatamente. ótimo a gente falar. Bom, eu vou começar explicando só um pouquinho. A logoterapia, ela é a terapia do sentido, tá? Ela é criada a partir de Viktor Frankl, e Viktor Frankl é o fundador da terceira escola vienense de psicologia. A primeira foi de Frankl, a primeira foi de Freud, a segunda foi de Adler, e a terceira foi de Frankl. Ela não, agora que ela está sendo mais falada no Brasil, mas ela não é muito falada no Brasil, mas ela é bem difundida em outros lugares, mas no Brasil não muito. E ela é uma terapia do sentido mesmo, onde ele acredita que o ser humano busca sentido. E toda a vida tem sentido. A gente sempre tem um porquê. E quando a gente descobre esse porquê, é uma frase dele, que ele parafraseia Nietzsche, e quando a gente descobre o porquê, a gente suporta qualquer como. E é mais ou menos, tem toda uma teoria por trás, não é uma panaceia, como ele mesmo fala, é ciência, é algo que ele descobriu, quer dizer, que descobriu não, que ele vivenciou. Quando a gente fala da história de vida dele, foi algo que ele vivenciou desde lá, quando a gente vai estudar logoterapia, que a gente estuda a vida de Viktor Frankl, a gente entende que foi desde lá de trás. Mas o que ele é amplamente conhecido é como o psicólogo do campo de concentração, porque ele ficou durante bastante tempo em Auschwitz. E a partir dali, ele conseguiu entender e tecer, se é assim eu posso dizer, uma teoria sobre a logoterapia, que apesar do que ele estava vivendo, ele conseguiu colocar os valores dele como bússolas internas. É isso que a gente estuda um pouco na logoterapia, que norteia. É como se a logoterapia trouxesse, durante, né, o processo logoterápico, na terapia mesmo, né, a gente entendesse que o ser humano, apesar de estar doente, no sentido patológico, ou no sentido da sociedade Existencial. existencial, a gente foca na parte humana. Logoterapia é análise existencial, é exatamente isso daí. Então, não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos isso. Tem muita coisa, eu falei muito pouquinho, gente, se é que me permite, mas... Eu imagino, é sempre uma pergunta muito difícil, né? O que é a coisa que a gente mais estuda na vida? A gente poderia falar anos e anos. Mas é muito, muito interessante sua resposta, porque justamente isso que você falou, assim, de não ser tão difundido ainda no Brasil, ao mesmo tempo que a gente vê até nos posts da Guji, muita gente interessada na logoterapia, também às vezes uma certa confusão, ou até esse interesse de, mas o que é? Como eu posso estudar? Como eu posso me aproximar? Então, a gente também achou muito interessante que você tem essa abordagem, essa especialização, né, nesse sentido. Então, já falando um pouquinho de mim, da minha trajetória, eu tenho mais de 25 anos de caminhada, tá? Eu sou das antigas, do ano de 1900 e alguma coisa, mas quando eu entrei na faculdade, na minha época não existia uma lei que regia essas coisas, então, assim, você ia, né? Se você cognitivamente estava saudável
e absorvi os conteúdos, continue a nadar. Tipo, Procurando Nemo. Né? Então, eu entrei na faculdade com 15 anos. Isso foi algo assim, eu psicóloga, e tive um professor que até brincou entrar pro Guinness. Nossa. E eu nem noção, sempre fui. E desde então, eu via, por ser muito, tá? Eu hoje em dia, tá? É um absurdo. Porque aos 20 anos, você sair, como diz a minha filha, eu dei a sorte, né? Eu vejo por eu ter a religião, a fé que eu professo, né? Ser algo que me norteia, eu não vejo como sorte, eu vejo como vontade de Deus. Mas, enfim. E ela fala, você deu a sorte da profissão que você escolheu, você está até hoje. No caminho, eu tive alguns percalços, né? Eu fiz outra graduação, eu fiz uma outra pós, e nessa faculdade que eu fiz psicologia, que para mim é a faculdade, eu costumo falar que teve um porquê que eu fiz outra faculdade, mas a faculdade de psicologia, eu só conhecia psicanálise, eu sou formada desde 1900 e alguma coisa. Era psicanálise na veia. Sim. Até hoje, muitas vezes, viu? E eu amo a psicanálise, tá? Não é algo que eu sou contra, não. Pelo contrário. Só que só tinha essa opção. Até tinha um pouquinho de TCC, mas era assim, era psicanálise porque a psicanálise é encantadora. Quando você, de fato, você estuda, ela é encantadora. Só que a gente sabe que com a contemporaneidade, a psicanálise caiu um pouco daquele seu formato original, de Freud, de você atender de costa, de Freud tinha pacientes que era todo dia na semana, impossível fazer isso. Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @gudpsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho, a gente tem boas novidades vindo por aí. Mas essa contemporaneidade que eu tô falando para você, já era falada com alguns estudiosos em 2020, um pouquinho antes, para você ver como tem tempo que as pessoas já vêm questionando isso. Mas a psicanálise era algo que era muito encantadora, tá? Que ainda é, como eu falei. Só que eu costumo brincar falando que é aí que eu saí e achei que a psicologia clínica, que é o que eu amo, é o que eu sei fazer, não iria me sustentar financeiramente, porque eu não conseguiria me manter num consultório onde eu um mês ganhasse X e um mês eu ganhasse Y. Então, que por isso eu precisaria trilhar outros caminhos. Aos 20 anos, você pode errar. Sim. Se você não pudesse errar, você pode errar a qualquer momento, mas aos 20 anos é mais fácil de você errar. Aos 40, aos 50 já não é tão fácil assim, a vida já não dá uma outra grande chance. E eu assim fiz. Caminhei atendendo pacientes em ambulatório. Nesse meio tempo também eu fiz uma residência no hospital psiquiátrico. Foi onde eu comecei a estudar a transtorno de ansiedade. Não era muito bem, mas foi ali que eu comecei a me encantar, que hoje é a minha especialidade. E assim foi, com psicanálise, e comecei a atender pacientes de graça na igreja. Foi o que sustentou na clínica. Isso jovem ainda. Isso jovem, isso. E o que me sustentou emocionalmente e na minha remuneração egóica, que era estar ali com o paciente, mas de uma forma sem ter a remuneração monetária. Ok, a remuneração monetária foi concurso público, eu era funcionária pública, isso tudo eu já pedi exoneração, tá? Eu já passei por muitas coisas. Eu era professora, e depois eu entrei em empresa, nesse caminho. Mas a minha paixão pela clínica estava ali, mas era uma coisa assim, eu falei, não vou assumir, sabe? Não. Essa instabilidade financeira da clínica é o que mais pega, assim, conversando com as pessoas, é muita insegurança mesmo no começo, né, essa instabilidade mesmo. Muito. Imagine nos anos de 1900 alguma coisa, que era mais... A terapia não estava tão em alta também, né, era mais nichado, mais elitizado também, é complexo.
com o advento da internet, Uhum. né? Com o advento pós-pandêmico que a gente vive, ainda mais. Mas tinha internet que antes já vinha, e aí eu peguei, final da minha faculdade, eu peguei o início de e-mail. Eu lembro que eu tinha o meu primeiro e-mail que era Zipmail. Você não deve nem ouvir falar isso, entendeu? Enfim, e aí eu comecei a participar também de sociedade psicanalítica, porque a psicanálise era o que era para mim. Eu nunca ouvi falar em logoterapia, nunca, e ela já existia, óbvio. E fui. E um belo tempo, né? E aí eu fui caminhando, deixa eu só contextualizar, eu fui caminhando, sempre colocando a clínica, que é a minha paixão. Eu sei que existem vários tipos, o ser psicólogo, você pode atuar em vários lugares, mas a minha é a clínica, e sempre trazendo essa minha remuneração egóica através da igreja, em ambulatório, tá? Ficava ali. E aí, durante um tempo, eu também trabalhei com RH. Nunca gostei, a verdade foi essa. Eu preciso admitir, minha culpa, minha grande culpa, mas a verdade é que era o que me sustentava. E concomitantemente, eu fazia parte da psicanalítica e tal. E um belo dia, aí nesse tempo eu fiz faculdade de letras, pós-graduação em língua inglesa, e eu costumo falar que a faculdade de letras serviu para uma grande coisa, conhecer meu marido. Foi ali que eu conheci. Importante. Só isso, tadinha da faculdade, mas foi isso. O marido e minha história foi construída de outra forma, mas ali que eu conheci, meu marido já era estudante de segunda graduação, já não era mais tão novinha, não via faculdade como via antes, mas... e aí, em 2018, 17, mais ou menos assim, 2017, podemos botar assim, eu conheci Viktor Frankl. Legal. E a logoterapia. Como? E aí, então. E aí eu só preciso fazer marcar, porque aí eu costumo brincar falando que eu me divorciei de Freud e casei com É óbvio, vou falar como eu conheci, mas é óbvio que não é assim, porque a psicanálise é um saber. E ela me norteia durante muito, muito. Só que eu consegui equilibrar o saber da psicanálise, que até então, se alguns logoterapeutas estiverem escutando isso, podem pensar que eu sou louca, mas eu conheci um grupo de estudo que me trouxe essa sanidade, porque até então eu falava, louca, como você pode achar que a psicanálise pode? Viktor Frankl mesmo, fundador da terceira escola venense, ele colocava Freud como o cara. Ele teve muito... Não tem como, sabe? Não tem como a psicologia hoje falar que, não, nada. Você pode até conversar, achar que tem algumas coisas que eu não concordo, como eu também não concordo, mas dizer que não vem, não, vem. Tem muita coisa que vem de lá. Freud foi, assim, o cara mesmo, né? E então, eu fui caminhando e a psicanálise ficou como um saber, mas a logoterapia me abriu, porque Freud traz a instância física e a psíquica. E Frankl fala da instância física, psíquica e noética, que ele chama, que é a instância espiritual. E essa não adoece. E é daí que a gente busca os recursos para poder agir. Não tentando teorizar, já teorizando, você me fez uma pergunta como é que eu conheci. Na verdade, eu comecei a caminhar num grupo aleatório, quer dizer, aleatório mais ou menos, mas assim, era um grupo dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E lá, a pessoa que coordenava já conhecia a logoterapia. E ela falava muito da logoterapia até então, porque a logoterapia ela tem um estigma que é muito ruim, dizer que a logoterapia é a ciência da religião. Não tem nada a ver. As pessoas confundem muito religiosidade, com a expressão da sua fé, com espiritualidade. São duas coisas completamente distintas, mas que as pessoas acabam achando isso, falando, logoterapia, que religião você é? Não tem nada a ver, são coisas distintas. O próprio Frankl fala isso, mas as pessoas ainda confundem por serem eles. Mesma coisa de falar assim, Freud só fala em sexo. Ponto final. É reduzir, não é só... né? É reduzir. E aí eu conheci a logoterapia, que ela falava muito. Eu falei, bom,
deixa eu entender isso daí, né? Vamos ver. E aí veio a pandemia. Eu comprei muito livro antes da pandemia. Eu falei, bom, eu vou entender. Bem, Michele, vou pegar, vou estudar para poder entender. Sim. E aí comecei a estudar, só que assim, alguns livros, eu comprei alguns, porque eu falei, eu vou tentar. Uhum, Só que acho que eu não comecei pelo livro certo. uhum. Eu comecei por um, o nome do livro é Presença Ignorada de Deus, e é um livro muito denso. Nossa, só vi a palavra Deus, eu já tinha esquecido. E é um livro muito denso, é um livro relativamente difícil para quem não entende a logoterapia. E eu falei, não estou entendendo nada. Pra E aí, E você iniciou É. por conta própria mesmo os estudos. por conta própria. Aham. E aí, eu gostei porque o nome Presença Ignorada de Deus, eu falei, caraca, deve ser muito maneiro. E, não, é um livro denso para você iniciar. Eu não estou entendendo nada, eu preciso buscar ajuda. Falei assim, aí tentei por umas pessoas perguntarem, umas pessoas falaram, não, se você quiser, você tem que entrar numa pós, entrar. Eu falei, tá bom, então vamos lá, então vamos fazer direitinho. E aí eu comecei uma pós em 2020 ou 19. 2019 a 2020, eu não sei muito certo, após em logoterapia. E desde então, eu fiquei tão encantada, e cada vez mais, que eu me apaixonei. Uhum. E comecei, né, continuar estudando. Só que a minha especialidade, né, era em transtorno de ansiedade. Foi nisso que eu praticamente joguei a vida inteira. Empiricamente falando, tanto das minhas questões, quanto era algo que era muito forte. E só que isso não era notado, tanto por mim, quanto com validação de nenhum local. Nenhum local você se torna isso. Mas eu falei, bom, vamos usar o que Lacan fala. Você se colocar, né, se intitular. Brincadeiras à parte, mas enfim. E até que, num consultório que eu atendia, que foi o primeiro consultório, que depois eu conto a história desse consultório, foi o meu primeiro consultório real, que eu falei, vou viver da psicologia clínica. Como se eu estivesse largando tudo e fosse vender bijuteria na praia. Era a sensação que eu tinha. Fazer aquilo que você ama mesmo, né? Hoje da arte. É quase uma arte. E eu era praticamente em frente onde eu morava, né? E aí minha mãe estava fazendo a unha num salão que era praticamente em frente. E até então, tudo correndo normal. E aí a minha mãe escutou uma moça do lado falando assim, olha, ali tem uma psicóloga, que alguém falando alguma coisa, e a moça do lado falou assim, ali tem uma psicóloga, que até hoje eu não sei quem é essa mulher, psicóloga eu sei que era eu, mas quem é essa mulher que estava falando? Ela tem transtorno de ansiedade. E aí minha mãe olhou, e aí eu falei, como assim? Que história? E aí eu brinco de a porta parecia que tinha. Trata-se de transtorno de ansiedade, porque eu fiz um apanhado dos todos os pacientes que apareciam para mim, era com essa Era questão. só isso. É. E aí fez com que eu me validasse como, e aí entendesse a minha trajetória de quanto eu tinha estudado para aquilo. Uhum. Por isso que as pessoas estavam, eu me validando e as pessoas me validando também. E eu, Estudos, para além, título é importante, mas os estudos em grupos de estudo, visão, aquilo que a gente dia a dia mesmo, né? mas aí eu estou falando de um tempo que a gente não está falando de 2024. Sim. A gente está falando um pouquinho mais lá atrás, onde você só conseguia um reconhecimento através de um diploma mesmo, físico. Você tinha que buscar. Né? Qualquer curso que você tem aquele papelzinho com diploma, então, assim, é disso. E aí, eu, trouxe todo o meu saber para a logoterapia, não esquecendo o transtorno de ansiedade, mas entendendo que, já que eu não poderia deixar de lado nem a psicanálise, porque eu também não queria, nem o transtorno de ansiedade, e entendendo que eu ia abrir uma outra pastinha aqui no meu HD, chamada logoterapia. Depois disso, né, eu comecei a perceber que na logoterapia não existia, quer dizer, não existia, mentira, se eu falar que não existia, é mentira, mas que muito poucos estudos
sobre ansiedade, que é um mal tão contemporâneo. Uhum. Muitos poucos. Uhum. O que existe é uma coisa muito física, mas nada muito noética. Até tem, tá? Depois que eu fui mas muito pouco. E tudo bem. As coisas aconteceram, eu falei, eu vou escrever, aquele sonho, tipo, um dia eu vou ganhar o Oscar, não, eu vou escrever. Só que, junto disso, no meu decorrer, né, da minha clínica, eu comecei a perceber, junto com os meus pacientes ansiosos, digamos assim, que fique bem claro que a ansiedade não é uma doença, mas eu preciso marcar isso, eu comecei a perceber e até eu comentei com você, que eu vou falar rapidamente, eu comecei a perceber que existia um recorte na ansiedade que os pacientes com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, desenvolviam, e que era algo meio que recorta e cola, e que nenhum livro eu conseguia perceber, nenhum livro achava aquilo, e que meio intuitivamente eu percebia e manejava e conseguia tirar ele para que ele não se auto-sabotasse. Quando eu vou explicar o que é esse recorte, algumas pessoas falam assim, antes de eu chegar agora ao mestrado, tá? Quando eu ia partilhar com algumas colegas, psis, e eu falava disso, elas sempre perguntavam, é autossabotagem? Eu falei, não é autossabotagem, é algo que vem antes. Se não tiver um bom manejo, realmente não há o paciente pode se auto-sabotar. Entendi. E aí, eu falei, bom, então vamos fazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever então um livro? Vamos escrever um livro. Como? Vou escrever um livro de uma louca que resolveu uma teoria doida da vida. Você escreve um livro, faz aquela tarde de autógrafo maravilhosa e massifica na internet. Falei, não. Essa é a feita Michele de ser. Vamos fazer direitinho. Vamos escrever com a logoterapia que você quer tanto? E aí, eu ingressei nessa jornada, como diz meu marido, louca, depois de não sei quantos anos de profissão, no mestrado, para fazer isso de uma forma baseada na ciência. Que legal, e eu que legal. Nesse caminho, baseando na ciência, suando aqui para poder ter isso corretamente, para não ser mais um achismo. Não, eu estou fazendo isso baseado na ciência, para trazer isso sabendo que na logoterapia não tem muita coisa, e eu quero dizer a logoterapia para isso. E a primeira vez que eu vi, foi tão interessante, que a primeira vez que eu consegui ler alguém que falou alguma coisa que não era relacionado à ansiedade, mas esse ciclo, digamos assim, que pode acontecer com o paciente através de um construto na psicologia, que eu falei, cara, é isso, é isso. E aí, que é Bandura que fala, né? E aí, quando ele vem falando de uma parte do que ele coloca lá, que eu falo, é nesse ponto que os pacientes com TAG se burlam. E assim... E aí eu falei, cara... É muito interessante, estou entendendo que está em construção, né? Não sei até que ponto você pode compartilhar, mas como você está entendendo esse ciclo e esse recorte que você falou? Como assim? Estou entendendo como. Como é esse ciclo? Você está falando que tem aí um ciclo, mas... É algo... na verdade, é algo que o paciente imagina, tá? Os pacientes com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eles têm algo... igual tem um divertidamente da ansiedade, meio surtadinho, né? Essa parte, mas é assim, os pacientes com TAG me identifico, sim. Os pacientes com TAG têm aquele divertidamente da ansiedade meio surtadinho. Brincadeira, meus queridos pacientes. Mas assim, só para entender. E tem alguns pacientes que, quando eles estão de frente a algo que eles querem muito, que eles colocam uma valoração muito grande, eles podem recuar. E aí acontece algumas coisas, né? Alguns sintomas, pode ser físico, pode ser emocionais, do que eles podem recuar. Geralmente, quando eles estão de frente para algo que eles querem muito. E é isso.
Entendi. E aí eu nomeei, eu não quero falar muito para poder não dar spoiler. Quando você publicar o seu livro, você volta aqui para outra entrevista. Mas, enfim. E nessa trajetória, que é tão minha, tão pessoal, mas que hoje, depois de mais de 25 anos, é tão única, mas que eu considero tão bonita, é a minha trajetória. Uhum. Hoje em dia, a gente sabe que a gente está vivendo um outro tempo, onde a trajetória na psicologia luta muito com coaches, com terapeutas que não são psicólogos, luta muito com uma sabedoria de internet, nada baseada na ciência. Sim. Então, eu sei que é muito mais difícil, Sim. né? Mas não é impossível, porque existem algumas coisas que você, se é que me cabe dar algum conselho, mas existem algumas coisas que penso que todo psicólogo deveria, psicólogo iniciante, psicólogo não iniciante, mas deveria ter como mente. Primeiro, principalmente psicólogo clínico, tá? Mas assim, eu digo qualquer psicólogo, mas vamos falar do psicólogo clínico especialmente, que é o que eu sei, né? Diante de você tem uma alma. O seu encontro com o encontro daquela outra alma é um encontro existencial. E esse vínculo, ele precisa ser estabelecido para que a magia da terapia aconteça. E a partir dali, se você entender que tem uma alma, um ser humano verdadeiramente que sofre, independente da dor que ele estiver, que ele sofre, que você não vai fazer nada disso longe da ciência, tem muito estudo, tá? Por trás de tudo. Mas que você, baseada na ciência, com uma escuta ativa, com uma empatia, entendendo que por mais louco que seja aquele mundo daquele ser que está na sua frente, que você não conhece, mas é o mundo dele, é o mundo que ele conhece, é o mundo que ele entende como certo. Sim, sim. E poder escutar, sem julgamento, simplesmente para acolher, como eu falei, e ajudar através de um vínculo terapêutico. Muito num setting terapêutico, você consegue ter a sua diferença. Você não precisa mudar a uma referência hoje. E aí eu vou falar por mim. Os meus atendimentos têm 1 hora. Não 50 minutos. Não 50 minutos, não meia hora. Os meus atendimentos têm 1 hora. Isso faz com que... E eu falo isso porque eu não sei fazer diferença. Sim. Já tentei. Já tentei fazer. Sim. Não dá. Porque na minha frente realmente tem pessoas que eu não vou ser hipócrita de dizer assim, todo mundo é maravilhoso atender. Não, todo mundo não é maravilhoso atender. Tem pessoas que você fala, meu Deus, o tempo não passa. Tudo bem. Verdade. Né? E tá tudo bem. Mas que tem uma alma na minha frente, tem uma pessoa que sofre. E eu não consigo atender em menos tempo. Né? Talvez seja o diferencial que hoje em dia pode ser o marketing. Mas nunca foi. Mas é um diferencial que pode ser usado como marketing, mas nunca foi. E isso, como eu falei, é a minha forma de trabalhar, a minha trajetória, o que eu acredito. E é muito interessante você trazer isso, né? Porque para quem está no começo, assim como eu que estou formada há 4, 5 anos, ainda me sinto no começo, né? Quase, não super, mas ainda, né? E é muito interessante ver a sua trajetória de 25 anos. Hoje você olha para trás e vê todo esse percurso mesmo e como uma coisa foi culminando na outra também. Acho que isso é muito interessante, dá até um quentinho no coração de que, bom, talvez lá na frente a gente também vá ver esse percurso da nossa própria trajetória, né? Com certeza, cada história, por mais instagramável que seja o que eu vou falar agora, mas assim, cada história é única, é linda. O ser humano, como o Viktor Frankl fala, é único e irrepetível, e é isso. A sua história só é sua história porque tem você que está construindo. Sim. A minha história só tem a minha história porque eu estou construindo, porque eu construí. Por que voltando lá à questão da faculdade que eu fiz de letras, por que eu fiz letras? Eu fiz letras porque eu queria, eu já tinha inglês como
como segunda língua, então eu falei, bom, vou me especializar, se psicologia não der certo, porque eu estava naquele processo que eu falei, né, já trabalhava com RH, já era funcionária pública, mas eu falei, vou fazer. E eu falo hoje que era para conhecer meu marido. Sim, E foi a minha história. sim. Mas esse percurso da psicologia, por mais árduo, principalmente da clínica, que seja algo que os novos agora têm que lutar contra coaches, péssimo isso que eu falei, parece que é uma saga, mas assim, contra coaches, Mas é verdade mesmo. contra a ciência do Instagram, contra a ciência do TikTok, que são aqueles videozinhos de autoajuda, contra aquelas pessoas. E a redução das coisas, né? Tudo que a gente aprende de como o ser humano é complexo e as teorias são complexas e a internet exige que a gente reduza isso em uma frase de efeito. Não tem como, né? E eu fico muito triste mesmo quando eu vejo aquelas pessoas que, como eu, no passado, me autotitulei como especialista em transtorno de ansiedade, mas é porque, tudo bem, eu vim de uma outra geração, onde a gente, e eu estudei muito para isso, mas assim, aquelas pessoas que às vezes nem, isso eu vejo muito, tá? Que nem estudo tem e que se dizem mentores. Sim. E aí você vê que tem pessoas que às vezes trocam uma terapia, psicoterapia, né? Verdadeiramente falando. Vamos dar nomes aí, uma psicoterapia com psicólogo, que tem um CRP, que estudou, que passou numa faculdade para entrar com esses mentores. Eu fico muito triste mesmo, tá? Conheço colegas que são muito inteligentes apesar de, estudam muito apesar de, mas eu ainda acho que psicoterapia tem que ser com psicólogo. Sim. Eu ainda acho que isso é muito sério, né? Você não vai procurar quebrou a perna, você vai procurar sei lá, um oftalmo. Nem que ele não vai saber falar com você, mas você não vai procurar um oftalmo, você vai procurar um ortopedista. Então, eu penso que isso é muito sério, que infelizmente os colegas novos passam que eu não passei nesse sentido, né? O coach veio muito depois, quando eu já estava percurso, mas que se eu pudesse hoje, você não me perguntou isso, mas é porque se eu pudesse hoje dar um conselho para aqueles que estão começando, encontre a sua identidade, pesquise na sua história, o que a sua história pode falar para você? A partir da sua história, do que você viveu, do que você entende, essa sua história, ela é bússola para você conseguir fazer o seu nicho. Legal. Quando você consegue... E é muito louco pensar como isso às vezes acontece sem a gente perceber até, né? Você comentou que você se identificava com questões de ansiedade e, sem querer, foi aparecendo pessoas que também buscavam isso. Mas aí, quando eu vejo na minha história, de fato, a vida inteira foi assim. Eu tive contato, eu tenho um traço tanto de materno quanto da parte paterna, muito forte na ansiedade. Então, assim, eu lidei muito a vida inteira com questões de outras pessoas, e minha também, obviamente, de traços de ansiedade, que me fizeram entender muita coisa, estar ali, e que por isso o meu olhar era um pouco diferente nisso. Mas quando você entende a sua história é muito rica, por isso que eu falo assim, o ser humano é grande, imenso, único, irrepetível, porque de fato é. Para você chegar a se formar na psicologia, você não começou com 5 anos de idade. Você já se formou, já percorreu um caminho, já percorreu uma história. Olhe para a sua história. Sim. E aí, vê se você consegue acolher a sua história, né? Que é muito importante. Acolha a sua história, se você conseguir acolher a sua história, e faça desse limão uma limonada. Sim. Ou uma caipirinha, se é que você gosta, não sei. Mas para que você consiga nichar. E quando você nicha, porque assim, aí eu vou falar para uma coisa que eu sempre falo. Eu tenho um grupo de supervisão, agora tá por conta da loucura do mestrado, eu não estou conseguindo fazer esse grupo, mas assim, eu falo muito para as pessoas que começam, quando me perguntam, quem é tudo é nada. Tá.
Você é clínico geral. Ok, você estudou tudo. Então, assim, se você vai buscar alguma coisa que é tudo, você vai lá no clínico geral e ele fala, tá. Agora, se você tá com problema no olho, você vai buscar um oftalmo. Problema no ouvido, você vai buscar um otorrino. É muito importante que depois da faculdade, escolheu a sua abordagem teórica, que é o que mais você se identifica. Né? Porque é muito triste também você viver de alguns médicos que eu já recebi aqui, pacientes na mão com encaminhamento médico, e esse encaminhamento era fazer terapia TCC. Com abordagem específica, sim, acontece muito. E eu falei, peraí, tudo bem, mas por que TCC? Não me explica. E eu conversar com algumas pessoas, porque é a única que é cientificamente comprovada. Opa, aí, peraí. Sim. Há controvérsia. Também, mas não é a única. Sim. Haja vista que o ser humano é único e irrepetível, como eu falei aqui pela terceira vez. Então, assim, não tem como você dizer que é só aquilo. E nesse caminhar, né, dos novos psicólogos, entenda, veja a abordagem que você se sente mais que é melhor para você. Existe uma técnica na logoterapia, intenção paradoxal, eu não vou explicar. Eu nunca apliquei essa técnica, porque eu me sinto ridícula. Não vou explicar o que é aqui não, para a gente não entrar muito, mas assim, eu me sinto ridícula. Mas não quer dizer que eu não gosto da logoterapia. Essa técnica específica eu não consigo, e eu acho que para aplicar tem que ser só para Frank. Mas tem colegas meus que já aplicaram e que super certo. Ok, mas apesar de qualquer técnica, a logoterapia, para mim, é algo que me encanta, como eu já falei. Então, se formou, entendeu a abordagem que para você é mais confiável, mas que você se sente mais confortável em usar. Comece por aí. Acolha a sua história. Escute, veja o que você traz na sua bagagem, na sua história, do que você fez, o que você viveu. A partir dali, você consegue nichar. E eu estou falando de algo que é um valor atitudinal, digamos assim, né? Que Frankl, ele fala que os valores, eles são norteadores para a gente encontrar sentido na vida. E um deles que ele fala um valor atitudinal. Não é bem isso, mas é só para poder exemplificar. É como se fosse assim, o que você faz a partir de, né? Faz com aquele limão, é uma limonada, ou você vai chupar ele puro e ficar sofrendo porque você está chupando aquele limão e está sofrendo. Então, assim, a partir da sua história, como tem mulheres que passaram por abuso sexual, e isso, de uma certa forma, você ressignificou, é confortável para você, por que não, então, você não se especializar nisso? Essas mulheres, com milhares de mulheres. Você tem em casa, vou conjecturar aqui, você tem em casa pais idosos, ou você convive com bastante idoso, por que não se especializar na psicologia para os idosos? Você é mãe, ama ser mãe, ou quer muito ser mãe, ou passou toda a sua vida numa relação materna muito linda, enfim, se especializa, e entende que a maternidade não é essa coisa linda, maravilhosa, contos de fadas, então se especializa na psicologia, perinatal, enfim. Sim, isso é muito interessante na psicologia também, né? Um universo de possibilidades. Até esse é um dos motivos da gente ter criado toda a GUJ, porque é um universo muito grande que às vezes não se conversa, né? E que como a gente pode conversar um pouco mais, se unir um pouco mais, porque isso realmente é muito interessante. Às vezes tem opções dentro da psicologia que a gente nem conhece. E é exatamente assim. Então, assim, entenda, acolha, e você vai lá. Escolher a sua abordagem. Você também não precisa escolher assim que você se forma, mas você já consegue entender, falar, eu quero a clínica. Eu acho dessa abordagem, ok. E aí, como é que eu vou fazer? Essa abordagem eu vou estudar mais sobre ela, porque só na faculdade você não consegue, você tem que realmente fazer algo a mais, né? Se especializar. E eu vou entender. Eu penso assim, a partir da minha história, a partir do que eu acredito, a partir do que eu entendo que, para mim,
foi um caminho que eu já percorri, que vem na minha bagagem, eu vou nichar. E aí eu vou nichar e vou me especializar. E quando você se especializa verdadeiramente, porque se você pegar, às vezes tem psicólogos que você vê assim, eu vejo muito isso, agenda aberta. Agenda aberta todo psicólogo tem. Então, assim, ali você já está dizendo assim, eu tenho tempo. Não que eu tivesse, porque mesmo que eu não tenho, a gente arranja muitas das vezes. Sim. Mas assim, atendo adulto, criança, adolescente, idoso, ou LGBTQIA+, não sei o que. Nossa, você não entende nada, você entende tudo, você não entende nada, você não se especializou em nada. Teve um determinado momento, esse fato, que eu resolvi nichar no mundo feminino, tá? Por conta da ansiedade. Por eu entender que a mulher realmente sofre mais, por conta dos hormônios, tá? Só que aí veio a era pós-pandêmica, e eu vi que não dava, de fato. E aí hoje em dia, eu atendo muito menos homem do que mulher. Eu tenho, tipo, 1 para 10 mulheres, assim, é uma proporção assim absurda, mas eu atendo. Mas aí, quando você consegue entender, consegue nichar, quando você consegue ver, acolhendo a sua história, o que fica mais tranquilo, você se especializa e aí você vai lá e faz. Sim. Né? E é muito interessante, assim, tudo que você vai contando. E teve um ponto que eu fiquei na cabeça, porque acho que me interessa e me toca também, que você falou de como tudo isso é também quase que um chamado seu, né, que faz muito sentido para sua vida. E aí você também falou de como é diferente o espiritual do religioso, e também foi trazendo que a religião tem um papel importante na sua vida. Como que você vê isso, assim, na psicologia? Até você mencionou, né, de psicólogas cristãs também. Como que você vê tudo isso? A psicologia, ela tem a psicologia, a religião é algo muito valoroso na minha vida, né? E sempre foi, desde lá de trás. E quando eu entrei na faculdade, lá aos 16, né, mas por volta assim, dos meus 19 anos, mais ou menos, porque eu me lembro a época, e eu já era atuante na igreja, que eu sou católica, eu já era atuante na igreja, e na época eu lembro que eu falei, acho que eu vou largar a faculdade. Me parecia que as coisas se misturavam e que ia contra. Era conflitante. Era conflitante. E eu lembro, mas assim, foi uma coisa que passou muito rápido. Eu lembro que eu fui conversar com uma senhora que liderava um grupo de oração, e ela falou: minha filha, não faça isso não. A psicologia precisa de psicólogos cristãos. E isso ficou muito, isso reverbera em mim até hoje, tá? E não é que no meu setting terapêutico eu vou rezar por alguém, não, tá? Mas é algo que pessoalmente me norteia, que são os meus valores cristãos, me norteia como pessoa. Eu entendo que todo mundo que eu recebo é um ser único. O que a pessoa falar, eu recebo pessoas de várias religiões. Já teve uma vez, até porque eu me posicionava muito no Instagram quanto a isso. Não me colocava como psicóloga cristã, não. Mas, assim, muitas pessoas queriam, me procuravam por eu ser católica. Pessoas que me conheciam, tá? E tá tudo bem. Se você é católico, se você é cristão, se você é bandista, se você, seja a religião que for, se você é negra, quer dizer, afrodescendente, né, que tem que falar agora, se você, enfim, seja o que for, se você se identifica com aquele tipo de psicólogo, tá tudo bem, porque tem pessoas que acham isso absurdo. Como é que eu já vi em grupos assim, eu quero uma psicóloga negra, que não sei o quê, bananá. Eu pergunto, por que tem que ser psicóloga negra? Porque a pessoa quer. Deixa a pessoa. Se ela quer uma pessoa que seja trans, uma psicóloga trans, deixa ela. Por que eu vou dizer que o outro está errado de procurar esse tipo de psicólogo? Não. Então, as pessoas que me procuravam porque queriam, por algum motivo, porque achavam que isso também era importante para elas. Só que eu me posicionava muito, e continuo me posicionando, tá? Só que não da mesma forma. Porque nessa época que isso aconteceu, que eu vou contar esse caso, era uma época que as igrejas me convidavam muito para falar, para pregar ou para palestrar. E
uma pessoa me perguntou assim, eu não estou entendendo, exatamente assim, tá? Eu não estou entendendo como é que você faz, assim, psicologia cristã. Eu nunca falei isso, nunca falei. Uhum. Sempre entendi que psicologia e ciência, que são duas coisas distintas, mas que podem conversar, tá? Se atravessam em muito por conta dos, mas que não são coisas distintas. Mas como é que você faz, assim, você ora no consultório? Eu falei, opa, na hora de eu parar de me posicionar. Não de esconder a fé que eu professo, isso jamais vou esconder. Uhum. Mas eu preciso me posicionar nas redes sociais de alguma outra forma, Entendi. que não somente essa. Então, como que conversa? Elas conversam porque é a fé que eu professo. Uhum. Mas dentro do consultório não existe religião. Uhum. Vou dar um exemplo para você tentar entender. Por mais valoroso que para mim seja o casamento, a família, se eu recebo no meu consultório uma pessoa que está com problema no casamento, se ela vai escolher separar ou ficar no casamento, seja da forma que for, é dela, não cabe a mim. Para mim é valoroso, mas eu jamais vou falar para ela do meu valor. Sim, sim. Só que a gente sabe que nesse tempo que a gente vive de redes sociais, que você só existe se você tem rede social, se você não tem rede social, você não existe. As pessoas sabem que eu sou casada, que eu tenho 2 filhos, e em alguns momentos comentam, porque eu sei que você é casada. Porque eu sei, eu falei nada. Você é monogâmica. Nesse tipo. Então, tudo bem, você não acredita, mas já acolho da mesma forma, porque eu nunca falei que eu era monogâmica, eu nunca falei. Casada, as pessoas veem, né? Por causa da judiação, mas eu nunca falei nada sobre isso. Uhum. Porque a família deles tem, mas mesmo assim eles acolhem pessoas que não acreditam nesse tipo de relacionamento, e tudo bem. E muito legal a pessoa ter o espaço, o vínculo também de te falar, olha, não acredito em nada disso aí. E você, tudo bem, bola pra frente. E vamos continuar. Porque a questão aqui não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. A religiosidade a religiosidade é a forma como eu expresso a minha fé. Uhum. Espiritualidade é uma outra coisa. A instância enológica que Viktor Frankl fala, outra coisa. Uhum. São coisas completamente distintas, mas que elas podem conversar, mas não necessariamente é psicologia cristã. Existe até, eu não vou falar porque eu não sei, tá? É uma coisa que eu não sei, mas existe o tal de uma psicologia tomista, que vem de São Tomás de Aquino, se eu não me engano. Eu não conheço, não posso falar, mas existe. Se tem a ver com religião ou não, eu não sei, mas existe. Não tem nada a ver com, pelo que eu sei, tá? Não tem nada a ver com logoterapia. Sim. Existe. Sim. E é isso, né? De novo, a frase que você disse de que cada ser humano é único e irrepetível. Então, esses sentidos e os valores de cada um são muito amplos. A gente está falando aqui de religiosidade, mas podia estar falando de qualquer valor, de qualquer pessoa que conflita com o nosso, né? São valores. São valores. E exatamente, a minha dissertação, ela tem uma parte que eu falo sobre valores. Não tem nada a ver com religião, estou falando de valores gerais que eu acredito que norteiam muito o ser humano, são bússolas mesmo, mas que não são valores religiosos, valores morais, valores éticos, valores, tantos tipos de valores, mas que as pessoas colocam sempre como, a maioria das vezes colocam como cristãos, e não é só isso, existem vários outros tipos de valores. Mas, assim, a psicanálise, ela traz muito aquela questão do inconsciente, e eu acredito, tá? Só que a gente não precisa fixar somente naquilo, mas ele existe, a questão do ser humano, e de ego, superego, tudo aquilo, mas que apesar de eu produto e produtor da minha história, eu posso fazer diferente. Sim. O que já linka com outras perspectivas de mundo também, essa questão da dialética de ser produto e produtor também, né? Isso aí. Então, por isso que, como eu falei, se é que me cabe dar um conselho para os psicólogos novos,
acolha a sua história, acolha a sua própria história, entenda um pouco da sua história, veja a abordagem que para você é mais tranquilo, mais confortável, que você acha que é. E aí acolha a sua história para você se nichar, para você se especializar. Que não adianta você entrar no mercado sem você não ter um mínimo de conhecimento. Sim. E aí, quando eu falo de conhecimento, não é só conhecimento acadêmico, que é muito importante, mas conhecimento daquela alma humana. Vou dar um exemplo. Quando eu recebo um paciente que vem com toda a sua bagagem, toda a sua história, eu não vou olhar somente o diagnóstico daquele paciente, também, tá? Só que, junto disso, eu tenho que entender a história do paciente. Uma vez eu recebi um paciente que ele era militar. Eu não entendo nada de nomenclatura, quer dizer, não entendia, né? Quer dizer, eu continuo sem entender muito, tá? Mas, assim, era que lá era pior. Nomenclatura, patente. Bom, vamos estudar. Vamos estudar. Eu atendo, por o inglês ser minha segunda língua, eu faço atendimento bilíngue também. Atendo brasileiros fora e atendo também pessoas que a primeira língua, a segunda língua é o inglês. E tem uma diferença cultural. Muito grande. E aí, vamos estudar. A diferença cultural. Sim. Porque eu sou da religião tal. Deixa eu ver o que significa essa religião tal. Porque talvez que a gente possa pensar que, não, é absurdo, a pessoa está no surto psicótico. Não, peraí, não é bem surto psicótico, não. Pode ser algo que seja muito valoroso para ela, que quando ela faz a presença do Espírito Santo, que algumas pessoas usam, né? Não necessariamente é um surto psicótico. Sim. Pode ser realmente a presença do Espírito Santo, porque a pessoa está ali sendo muito valoroso para ela, que é aquela forma da fé que ela expressa, que ela vive, né? Então, assim, depois disso, por isso que eu falo assim, não adianta você chegar com um DSM-5 de costa chateada na sua cabeça se você não entender o ser humano que está na sua frente. Sim. Entender que ele tem uma história que você também precisa entender, né? Que você precisa entender, peraí, mas por que e eu tenho algumas técnicas, quando eu não estou entendendo, que eu quero saber um pouquinho mais, eu uso algumas técnicas, assim, algumas que eu criei, outras que eu realmente para poder trazer isso, que o paciente traga um pouco da sua realidade, até para poder conseguir entender por conta da história dele. Da história, das crenças, enfim. Então, olha, Michele, te agradeço muito, muito mesmo por essa conversa. Acho que você encerrou também, né, com essa mensagem aí para recém-formados, que é muito importante mesmo. E te agradeço muito. Depois a gente vai passar o seu contato, seu Instagram pro pessoal, caso alguém queira entrar em contato com você. E muito obrigada. Quem sabe depois do mestrado você volta para contar para a gente mais. Depois do mestrado que eu for, então, colocar essa questão no ar, digamos assim, eu volto. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer, de fato falar, para contar um pouco dessa minha paixão, que para mim é uma paixão, uma cachaça, como as pessoas às vezes falam, a psicologia clínica para mim é uma cachaça, a psicologia é uma paixão. Enfim, falar para algumas pessoas, né, que estão começando, não desiste, não. Legal. A gente precisa de psicólogos. Legal. Tá?